Olha, Edu, um jogo complicadíssimo para a Ponte, um dos mais difíceis até agora em casa, sob o comando do Nelsinho, tanto é que o time não ganhou. Eu acho que o resultado foi bom pelas circunstâncias, né? O Goiás foi melhor do que a Ponte, criou as oportunidades mais cristalinas para ganhar o jogo. A Ponte não deu encaixe no primeiro tempo. Essa entrada aí do Vinícius no lugar do Ogé não deu certo, não deu encaixe, o jogador praticamente não participou do jogo. A Ponte jogou com 10 no primeiro tempo, e aí o Nelsinho reconhecendo que não deu certo, foi uma tentativa, paciência. O jogador tem mais presença de área do que o Gabriel Novaes, que estava pela beirada. Tirou, aí veio com o Renato entrou bem se movimentando, alternando, às vezes ele mais centralizado, às vezes o Renato, que também entrou no jogo no lugar do Gabriel Novaes, que estava contundido. E aí eu quero só abrir um parênteses, que o Gabriel Novaes botou a mão na posterior da coxa esquerda. Tem que tirar. Ficou insistindo, fica, vai, tenta, manca, sem explosão. A Ponte ficou praticamente com 10, e aí finalmente ele caiu e não dava mais. Ele ficou fora de combate, a Ponte queria o fair play. O Goiás não deu, porque o jogador da Ponte estava caído lá perto da linha de fundo defensiva, a bola já estava lá no meio campo, e aí o Goiás fez o gol. Para mim, imprudência, erro de estratégia. Quando o jogador sentiu, deveria ter sido sacado. Pode ter agravado a contusão, e ainda quando o Goiás faz 1-0 com o Matheus Gonçalves, um belo gol, ficou todo mundo indeciso, achando que o juiz ia dar o fair play, parar o jogo para atender o Gabriel Novaes. E aí o Goiás foi lá e fez o gol. Tivesse sido sacado no primeiro momento da contusão, talvez a Ponte não tivesse sofrido o gol. Mas a verdade é que o primeiro tempo não foi bom. O Goiás teve duas oportunidades de ouro com o Thiago Galhardo cara a cara, e ele acabou perdendo. E aí a Ponte até que foi no lucro para o vestiário, perdendo apenas de 1-0. Veio o segundo tempo, todas as mexidas do Nelsinho foram boas, né? Ele tira o Elvis, que estava amarelado, nervoso, poderia ser expulso, e vem com o Dodô, que para mim foi o personagem do jogo, fez um gol espetacular de falta, um gol belíssimo. Tira o Gabriel Risso, que estava já muito cansado, e vem com a estreia, né, do Tomás Luciano, que entrou muito bem pelo lado direito, deslocando o Igor Inocêncio para o lado esquerdo. Emerson Santos estava mal no jogo, veio com o Ramon Carvalho, que deu um balanço legal. Enfim, as mexidas deram resultado, a Ponte equilibrou o jogo, e mesmo assim o Goiás teve a bola do jogo para matar, de novo com o Thiago Galhardo, 3 com ele, ex-Ponte, e nessa o Pedrão abriu o compasso e salvou a Ponte de tomar o segundo gol, que fatalmente levaria a Macaca à derrota. Mas a Ponte teve como grande mérito ter evoluído no segundo tempo. O Dodô entrou muitíssimo bem, esse Tomás Luciano, que estreou hoje lateral direito, muito forte, entrou muito bem, e o grande mérito foi que a Ponte não desistiu, e aí a 42 minutos a falta, e o Dodô deu um show, botou na rede. Eu acho que dentro daquilo que foi o jogo, e pela dificuldade, pela qualidade do adversário, e porque o final do jogo já se aproximava, com o Goiás também muito perigoso no contra-ataque, que a Ponte não pode reclamar de nada, a não ser de um pênalti, sim, em cima do Matheus Regis, que o VAR chamou só para conferir e ser anotado, e o juiz, além de não marcar o pênalti, desmarcou a falta, ou seja, jogou o protocolo do VAR no lixo, absolutamente no lixo, porque o VAR não chama para conferir falta, e sim para ver se foi pênalti ou não. Ele desmarcou a falta e não deu o pênalti. Para mim prejudicou a Ponte, para mim o Matheus Regis estava com o pé em cima da risca, e em cima da risca é área. Mas no geral a Ponte pode comemorar, porque foi um jogo muito complicado, e o empate a mantém a apenas 1 ponto do Goiás, que poderia ter disparado. Meu caríssimo Edu Pinheiro.